Existe alguma diferença entre a série de Fourier de uma função comum e de uma função par ou ímpar? Vamos lá entender! Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre séries de Fourier e a gente vai ver como funciona a série de Fourier de funções pares e ímpares, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então lá nas aulas sobre séries de Fourier, a gente viu que o Fourier demonstrou que quando a gente tem uma função periódica, ela pode ser decomposta em séries trigonométricas, e isso dá pra gente a série de Fourier. Então, para escrever uma função periódica como a soma de senos e cossenos, a gente precisa encontrar os coeficientes A0, AN e BN, dado o período da função. Então, a gente viu que quando nossa função é periódica, a gente pode representar ela nesse formato aqui, né? E aí, para calcular os coeficientes AN e BN, a gente usava essas integrais, certo? O AN é 1 sobre L vezes a integral do f de x vezes esse cosseno. E para encontrar o BN, a gente faz a mesma coisa, só que ao invés de cosseno, a gente usa o seno. E aí, o coeficiente A0 é basicamente o AN, só que substituindo n por zero, né? Então, se você tem uma função f de x e quer representar ela em séries de Fourier, você vai encontrar os coeficientes AN, encontrar os coeficientes BN, e aí você substitui aqui nessa expressão para você ter a série de Fourier da sua função periódica f de x. Agora, nessa aula, a gente vai falar sobre uma particularidade das séries de Fourier, que é quando você quer encontrar a série de Fourier de uma função par ou de uma função ímpar. Então, é claro que você pode encontrar a série de Fourier dessa função normalmente, vai dar certo no final também, mas o que a gente vai ver nessa aula, na verdade, vai facilitar a sua vida nesses casos. Então, vamos começar vendo uma seguinte definição. Quando a gente tem uma função par, a gente sabe que ela vai cumprir que f de x é igual a f de menos x. Então, uma função par, graficamente falando, ela tem a propriedade de que ela é espelhada em relação ao eixo vertical. É como se a função estivesse se olhando no espelho aqui, né? Já uma função ímpar vai cumprir que f de x é menos f de menos x. É quase a mesma coisa, só que além de espelhar a função aqui em relação ao eixo vertical, a gente também espelha para baixo. Então, o f de x é exatamente igual ao f de menos x, só que negativo, espelhado aqui para baixo, né? Então, aqui é uma função par e aqui a gente tem uma função ímpar. E aí, vamos supor que eu tenho uma função par ou ímpar que seja periódica e eu quero encontrar a série de Fourier dessa função. Você pode fazer esse passo a passo aqui, encontrar a n, encontrar a bn e substituir aqui na fórmula da série de Fourier, mas o que a gente vai ver agora vai otimizar o seu tempo para esses casos. Então, sabendo o que é uma função par e o que é uma função ímpar, eu vou te dar essa definição aqui, ó, que quando você faz uma função par vezes uma função par, isso também resulta em uma função par. Quando você faz ímpar vezes ímpar, isso também resulta em uma função ímpar. Agora, quando você multiplica uma função par por uma função ímpar, ou uma função ímpar por uma função par, tanto faz, isso vai resultar em uma função ímpar. Então, onde eu quero chegar com isso, gente? Quando a gente vai encontrar os coeficientes da série de Fourier, uma coisa que a gente sabe é o seguinte: o cosseno é uma função par. Então, isso aqui é importante a gente saber. O cosseno cumpre que f de x é igual a f de menos x. E o seno, ele é uma função ímpar. Então, são duas definições importantes de a gente saber. Cosseno é par e seno é ímpar. É só lembrar que o gráfico do cosseno é assim, né? E o gráfico do seno começa aqui no zero. Então, ele vem assim. Então, o seno é ímpar e o cosseno é par. Tá, agora vamos supor que eu quero encontrar a série de Fourier de uma função f de x, que é uma função par. Então, é uma função que cumpre que f de x é igual a f de menos x. Então, eu tenho essa função f de x, que é uma função periódica, ela é par, e eu quero encontrar a representação dela em série de Fourier.
É claro que você pode fazer esse passo a passo aqui, encontrar a n, encontrar bn e substituir na expressão da série de Fourier, mas uma outra coisa que você pode pensar é o seguinte: a função f de x, sendo uma função par, no AN, a gente vai estar fazendo uma função par vezes outra função par. Então, pela definição que a gente viu agora, isso também vai resultar em uma função par, porque par vezes par é par, né? E aqui, no BN, a gente vai estar fazendo uma função par vezes uma função ímpar. Isso vai resultar na integral de uma função ímpar. Então, vamos pensar, gente, nos coeficientes AN, a gente está fazendo 1 sobre L vezes a integral em um intervalo simétrico de uma função g de x, que é uma função par. Ó, vamos chamar essa multiplicação inteirinha aqui de g de x, tá bom? Quando a gente faz a integral de uma função par em um intervalo simétrico, então, por exemplo, aqui de menos L até L, integrando uma função par, isso é a mesma coisa que 2 vezes a integral só em metade do intervalo, lembrando lá da aula de propriedades de integrais. Então, para encontrar os coeficientes AN de uma função f de x, que é uma função par, é só a gente fazer 2 vezes a integral de 0 até L, ao invés de menos L até L, a gente pode pegar só metade do intervalo, né, da função que está lá dentro normal, f de x vezes o cosseno de npx sobre L. Porque se é uma função par e a gente está integrando em um intervalo simétrico, é só fazer 2 vezes essa integral em metade do intervalo. Agora, aqui no BN, o que está acontecendo é que a gente está integrando também em um intervalo simétrico uma função g de x, que é uma função ímpar. E lembrando lá de propriedades de integrais, quando a gente fazia a integral de uma função ímpar em um intervalo simétrico, o que a gente está fazendo é a área de cima menos a área de baixo, que é igualzinha. Essa integral, gente, vai dar zero. O que significa que você não precisa encontrar os coeficientes BN quando você sabe que sua função f de x é par. Se você encontrar, se você fizer a integral aqui bonitinha, você vai encontrar que ele vale zero, tudo bem? Mas se você não quiser encontrar, você pode falar simplesmente que sua função é par, e devido a isso, os coeficientes BN vão valer zero. Então, se você quiser encontrar a série de Fourier de uma função f de x, que é uma função par, você pode encontrar os coeficientes AN normalmente, ou então multiplicando por 2 e integrando em metade do intervalo, não tem problema. E os coeficientes BN, você já pode falar que eles valem zero, tá bom? Agora, se a nossa função f de x for uma função ímpar, como vai ficar para esse caso? Aqui a gente vai estar fazendo uma função ímpar vezes uma função par, que vai dar uma função ímpar, né? E nos coeficientes BN, a gente está fazendo ímpar vezes ímpar, que vai dar uma função par. Então, agora vai inverter. Os coeficientes AN vão ser iguais a zero, porque a gente está integrando uma função ímpar em um intervalo simétrico, e os coeficientes BN vão ser 2 sobre L vezes a integral só em metade do intervalo. Então, se você quiser encontrar a série de Fourier de uma função f de x que é ímpar, você já pode falar que os coeficientes AN valem zero e os coeficientes BN vão ser 2 vezes a integral só em metade do intervalo. E, gente, se o AN vale zero, o A0 aqui também vale zero, tá bom? Porque o A0 nada mais é do que o AN, só que com N valendo zero. Então, gente, para você lembrar dessa definição aqui, você pode pensar o seguinte: o cosseno é uma função par. Então, quando você quer a série de Fourier de uma função par, ela vai ser representada apenas por cossenos. Então, ó, só vão aparecer os cossenos aqui na sua série, não vão aparecer senos. Agora, se a sua função for ímpar, ela só vai ser representada em senos, que é uma função ímpar também. Então, aqui na série de Fourier, só vão aparecer os termos com BN, os termos que multiplicam seno. O que multiplica cosseno não vai aparecer, porque o cosseno é par, né? Gente, antes de a gente continuar, se você quiser ter acesso a mais aulas teóricas sobre séries de Fourier e a resolução de vários exercícios, vem fazer parte do Mathematica Academy. Na nossa plataforma, você conta com aulas teóricas, resolução de exercícios, provas antigas resolvidas e uma comunidade onde você pode tirar suas dúvidas e enviar os seus
exercícios. Então, para fazer parte da nossa comunidade, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, para conhecer as nossas opções de planos. Então, eu espero vocês lá, tá bom? Vamos lá continuar nossa aula. Então, vamos fazer esse exercício aqui para praticar, gente. Ele pede para a gente encontrar a série de Fourier da função f de x e esboçar o gráfico da função para o qual essa série converge em um intervalo de 3 períodos. Então, primeiramente, a gente vai encontrar a série de Fourier, de acordo com o requisito dele aqui, e depois a gente vai estudar a convergência, tá bom? Então, a nossa função, ela vale x para x entre 0 e 1, ela vale 1 para x entre 1 e 2, e no caso, ele pede uma série de Fourier formada por senos e com período 4. Então, isso aqui ele já está mostrando pra gente como vai ser a extensão da nossa função. Lembra lá da aula de extensão par, extensão ímpar? Aqui ele está dando a instrução pra gente de como precisa ser essa extensão, tá bom? Então, a primeira coisa de todas que você vai fazer antes de encontrar a série de Fourier de uma função é esboçar o gráfico dela, esboçar o máximo que você conseguir ali, para você entender o comportamento da sua função, antes de fazer a parte matemática. Então, nessa função, ele fala aqui que ela vale x para x entre 0 e 1, né? Então, vamos colocar aqui o eixo x. Para x entre 0 e 1, a nossa função é a reta identidade, ou seja, o valor do x é o mesmo valor da função. Então, quando x vale 1, a função vale 1 também. Agora, para x entre 1 e 2, a nossa função está valendo simplesmente 1. Então, é uma reta constante aqui, com bolinha aberta no 2, porque aqui não tem o menor ou igual, né? Então, bolinha fechada aqui no 1 e no 0, bolinha fechada também. Agora vem um detalhe que é importante sobre essa questão, gente. Quando ele fala para a gente encontrar a série de Fourier dessa função, ele ainda não especificou que essa função é periódica, nem nada do tipo. E para encontrar a série de Fourier, a gente precisa de uma função periódica, né? Mas ele deu as instruções de como a gente vai fazer para essa função ser periódica. Ele falou que ela vai ser uma série de senos e que ela vai ter período 4. Gente, seno é uma função ímpar. Se a nossa função vai ser representada como uma série de senos, isso significa que ela vai ser uma função ímpar. Ela só vai ter os coeficientes que multiplicam seno. Não vai ter nenhum coeficiente multiplicando cosseno, né? Então, necessariamente, a nossa função precisa ser ímpar. Então, f de x tem que ser igual menos f de menos x. Então, a gente tem que encontrar a extensão ímpar dessa função, né? O que acontecia entre 0 e 1 aqui para a direita vai acontecer espelhado em relação à origem, aqui entre menos 1 e 0. Então, ó, entre menos 1 e 0, a nossa função vai ser a mesma função aqui entre 0 e 1, só que com valor negativo. Então, quando x é menos 1, a nossa função também vai ser menos 1, porque aí o f de x é igual menos f de menos x. E aí, como entre 1 e 2 a nossa função valia 1, aqui entre menos 2 e menos 1, ela vai valer menos 1. Então, ó, a gente já transformou a nossa função em uma função ímpar. Então, a gente já consegue escrever isso como uma série de senos. Mas para escrever a série de Fourier, a função precisa ser periódica, né? Então, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente tem aqui com o período 4, que é o requisito que ele deu pra gente. Então, ó, o que acontecia em menos 2 vai acontecer em menos 2 mais 4, que é 2. Então, a mesma coisa que acontecia em menos 2 volta a acontecer aqui. Então, entre 2 e 3, a nossa função vale menos 1. Aí, de 3 até 5, ela vai ser uma reta crescente. Ó, vou estender aqui o nosso eixo, só para ficar mais simples de visualizar. Então, ó, como a gente tinha essa reta crescente de menos 1 até 1, por 2 amostras, né? Aqui a gente vai ter essa reta de 3 até 5. E de 5 até 6, a nossa função vai valer 1. Então, ó, o que acontecia em menos 2, volta a acontecer em 2. O que acontecia em menos 1, volta a acontecer em menos 1 mais 4, que é 3. O que acontecia em 0, volta a acontecer em 4, que é o ponto aqui onde a reta vai para cima. E assim vai indo. Essa é a nossa função periódica com o período 4. Ela vai repetindo esse comportamento. E é para essa função que a gente vai encontrar a série de Fourier. Então, ó, a gente já sabe que é uma função ímpar.
a gente já sabe que o período dela é igual a 4, e aí a partir disso, a gente já consegue saber o seguinte: se ela é uma função ímpar, pelo que a gente viu aqui atrás, ela só vai ter os coeficientes que multiplicam o seno. Então, ela só vai ter os coeficientes Bn. Os coeficientes A valem 0, tanto A0 quanto qualquer outro AN. Além disso, se o período T vale 4, a gente tem que o L é o período sobre 2, né? Ele vai valer 2. Então, o L que a gente vai usar aqui para encontrar os coeficientes e para substituir na série de Fourier vai ser L igual a 2. Então, como a N vale 0, a gente já pode direto encontrar o Bn. Então, o Bn, como a gente tem uma função ímpar, a gente pode encontrar o Bn como 2 sobre L vezes a integral só em metade do intervalo, só de 0 até L. Então, vamos fazer 2 sobre L, o L vale 2, né? Vezes a integral de 0 até 2 da nossa função. Mas olha só, a nossa função tem comportamentos diferentes dependendo do intervalo onde a gente está. De 0 até 1, ela vale x, e de 1 até 2, ela vale 1. Então, a gente vai ter que integrar 2 vezes, tá bom? Uma vez para cada intervalo. Então, já vamos separar aqui em 2 integrais. Uma integral vai de 0 até 1, e nesse intervalo, a nossa função vale x. Então, x vezes o seno de n vezes π vezes x sobre L. O L vale 2. Então, isso aqui integrando para esse primeiro intervalo da nossa função. Como ela muda de comportamento, a gente também vai integrar nesse segundo intervalo. Então, a gente soma a integral de 1 até 2 do valor da função nesse intervalo, o valor dela de 1 até 2 é 1, né? Vezes a mesma coisa, o seno de n vezes π vezes x sobre 2. Então, os coeficientes Bn vão ser escritos como 2 sobre 2, que é 1, né? E aí, a integral de 0 até 1 de x vezes o seno de n vezes π vezes x sobre 2, nossa primeira integral, mais a integral de 1 até 2 do seno de n vezes π vezes x sobre 2. Então, gente, vamos calcular as integrais aqui separadamente. Vou calcular primeiro essa integral do x vezes o seno, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem uma função algébrica vezes uma função trigonométrica. Quando você tiver isso, gente, já pode partir para a integral por partes, tá bom? Vamos fazer a integral por partes, chamando u igual a nossa função algébrica, que é o x, e dv vai ser nossa função trigonométrica, que é o seno de n vezes π vezes x sobre 2. Então, o du é a derivada de u em relação a x, que vai dar 1 dx, e v é a primitiva desse seno de nπx sobre 2. A primitiva do seno, quem a gente deriva para encontrar o seno, é menos cosseno. Então, menos cosseno de nπx sobre 2. Só que aí você tem que dividir pelo que está multiplicando x, que no caso é nπ sobre 2, né? Então, gente, a primitiva do seno sempre vai ter esse formato, menos o cosseno da mesma coisa sobre o que está multiplicando o x dentro dessa coisa. Então, vamos lá usar a formulazinha de integral por partes. A gente vai ter u vezes v, então, x vezes menos cosseno de nπx sobre 2, dividido por nπ sobre 2, e aí a gente calcula isso de x igual a 0 até x igual a 1, que é o intervalo da nossa integral, menos a integral de 0 até 1 de v vezes du. Então, v é menos cosseno de nπx sobre 2, dividido por nπ sobre 2, e ele vai multiplicar o du. O du é simplesmente 1 dx, né? Então, aqui, substituindo x por 1, a gente tem menos 1. Ó, esse aqui a gente pode mandar para cima, multiplicando invertido, né? Ó, lembrando que 4 dividido por 4 sobre 2 é a mesma coisa que 4 vezes
o inverso do de baixo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Mandar o nπ sobre 2 para cima, multiplicando, só que inverso. Então, vai ficar menos 2 sobre nπ, vezes o cosseno de nπ sobre 2. E substituindo x por zero, vai zerar tudo, né? Porque esse x aqui valendo zero, zera todo o restante. Então, nem precisa a gente colocar quando x é igual a zero. Então, quando x é igual a 1, ficou desse jeito aqui. E aí, ele vai subtrair. Esse nπ sobre 2, eu vou colocar para fora multiplicando, que ele é uma constante. Então, ele vai para fora como 2 sobre nπ. Fiz a mesma coisa que a gente fez aqui. E esse menos do cosseno, com o menos que tá aqui fora, menos com menos dá mais. Então, fica mais 2 sobre nπ, vezes a integral do cosseno de npx sobre 2, calculada de 0 até 1. Para calcular a integral do cosseno de npx sobre 2, a gente encontra a primitiva do cosseno, que é o seno, né? Então, fica o seno de npx sobre 2, dividido pelo que está multiplicando x, que no caso é nπ sobre 2. E aí, a gente calcula isso de x igual a 0 até x igual a 1. Então, substituindo x por 1 aqui na nossa primitiva, a gente vai ter o seno de nπ sobre 2, ó, esse x aqui vira 1, né? E o de baixo a gente pode mandar para cima multiplicando o inverso dele, né? Então, vezes 2 sobre n vezes π. E substituindo x por zero, vai ficar o seno de zero, que dá zero. Então, vai zerar tudo aqui quando x é igual a zero, né? Então, nem precisa a gente colocar o limite inferior, porque vai zerar mesmo. E aí, como os dois termos têm 2 sobre nπ, a gente pode colocar ele em evidência, e aí fica 2 sobre nπ vezes o cosseno de nπ sobre 2, que sobrou no primeiro termo, mais 2 vezes o seno de nπ sobre 2 dividido por nπ. Ó, gente, aqui é menos cosseno, né? Porque ele estava com sinal negativo aqui. Só que esse aqui é o resultado de uma das integrais que a gente tem, né? É o resultado dessa primeira integral aqui. Agora, vamos encontrar o resultado dessa segunda integral. Então, a primitiva do seno é menos cosseno. Então, fica menos cosseno de npx sobre 2, dividido pelo que está multiplicando x, que é nπ sobre 2. E a gente calcula isso de x igual a 1 até x igual a 2. Substituindo x por 2, a gente tem, ó, vou mandar esse aqui para cima multiplicando, tá bom? Então, 2 sobre nπ vezes menos o cosseno de nπ vezes 2 sobre 2, que sobra nπ. Substituindo x por 1, vai ficar menos cosseno, então fica mais o cosseno, né? Aí o de baixo passa para cima multiplicando o cosseno de nπ vezes 1 sobre 2, que vai ficar nπ sobre 2. Então, gente, esse aqui é o resultado da nossa integral como um todo, que representa o bn. Agora, vamos só simplificar. Ó, aqui a gente tem 2 sobre nπ vezes o cosseno de nπ sobre 2. E aqui, fazendo a distributiva, a gente tem menos 2 sobre nπ vezes o cosseno de nπ sobre 2. Então, a gente pode cortar os dois, né? Então, o que sobra pra gente é esse 2 sobre nπ aqui, que multiplica esse seno aqui de dentro. E aí, vai ficar 4 vezes o seno de nπ sobre 2, dividido por n ao quadrado vezes π ao quadrado, multiplicando esses denominadores. E aí, a gente subtrai 2 sobre nπ vezes o cosseno de nπ. Gente, você poderia usar aquela técnica de, cosseno de nπ vai variar entre menos 1 e 1, tudo mais. Mas como aqui a gente tem uma expressão um pouco mais complexa do que o normal, você pode deixar assim mesmo, tá bom? Porque talvez, se você for tentar simplificar, escrever menos 1 elevado a n, ao invés de facilitar, vai dificultar, né? Então, a nossa função f de x, representada em série de Fourier, vai ser a0 sobre 2, só que o nosso a0 vale 0, mais a soma de n igual a 1 até o infinito.
Aí tem o AN vezes o cosseno, né? Só que o AN, no nosso caso, vale 0, porque a função é ímpar. E o BN vezes o seno. Então, no BN vai ficar o BN que a gente encontrou, 4 vezes o seno de NΠ sobre 2, sobre N ao quadrado vezes π ao quadrado, menos 2 sobre NΠ, vezes o cosseno de NP. Então, isso aqui é o nosso BN. Para cada valor de N, a gente tem o coeficiente B específico. E o BN, ele vai multiplicar os senos, né? Então, o seno de NPx sobre L. Então, NPx sobre 2 aqui para o nosso caso. Então, essa é a representação da nossa função em séries de Fourier. Agora, vamos dar uma olhada na outra coisa que nossa questão pede. Ele quer o gráfico da função para o qual essa série converge em um intervalo de 3 períodos. Então, olha só, gente. Pelo que a gente vê lá no teorema da convergência da série de Fourier, a série de Fourier converge em todos os valores. Então, em todos os valores de x, a série de Fourier é igualzinha à função, exceto nos valores de x em que a função é descontínua. Nesses valores em que a função é descontínua, a série de Fourier vale o ponto médio da descontinuidade, né? Então, por exemplo, aqui, que a gente tem uma descontinuidade, é no x igual a 2, né? Tendendo a 2 pelo lado esquerdo, a função se aproxima de 1. E tendendo a 2 pelo lado direito, ela se aproxima de menos 1. Fazendo o ponto médio, 1 mais menos 1 sobre 2, isso vai dar 0. Então, em x igual a 2, a nossa série vale 0. Então, para que ela seja convergente para todos os valores dessa função, a função precisa valer 0 nesse ponto, porque aí a gente tem garantidamente que a série vai ser igualzinha à função em todos os pontos. E fazendo isso para 3 períodos, ó, aqui vai ser 0 também, né? E aí, aqui no 6, ela vai ter que valer 0 também, porque a gente tem uma descontinuidade aqui também. E mesma coisa aqui no 10, que a gente vai ter uma outra descontinuidade, e conforme a função for continuando, nos pontos de descontinuidade, ela sempre precisa valer o valor médio da descontinuidade para que a série de Fourier seja igualzinha à nossa função, seja convergente para todos os valores dessa função, e não apenas onde a função é contínua. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!